Boa noite, irmãos. Seguiremos aqui com a leitura do livro A História da Igreja, a partir desse tópico, capítulo 18, Europa, mil anos depois de Cristo, a 1110 anos depois de Cristo. O espírito de construção de igrejas reavivadas. O início do século XI foi marcado por grande atividade na reparação e construção de igrejas. E se não fosse pelos muitos usos em que esses edifícios sacros foram aplicados pela população pobre, eles mal poderiam ser dignos de nota. Podemos razoavelmente supor que, durante os últimos 30 ou 40 anos, tem havido pouca disposição para se engajar nessas obras. Mas quando a terrível noite se passou e quando o primeiro dia do ano 1001 brilhou sobre o mundo, as esperanças de todas as nações reviveram. As mentes dos homens tinham alcançado, com o fim do século X, o ponto mais baixo, mas, a partir dessa data, uma manifesta melhoria era aparente, e a primeira atenção deles foi dada aos edifícios sagrados, por cujas virtudes, como acreditavam, o juízo foi afastado e o favor do céu restaurado. Esse sentimento supersticioso foi, sem dúvida, o que levou a esses grandes esforços e resultados arquitetônicos que caracterizavam esse período. Muitos deles ainda estão de pé para atestar a grandeza do plano e a solidez da obra. As fundações eram largas e profundas, as paredes de imensa espessura, telhados íngremes e altos para evitar a chuva e a neve. Altos pilares suportavam a abóbada elevada, em vez dos telhados planos dos dias passados. A grande torre quadrada, que tipificava resistência à agressão mundana, foi trocada pelo alto e gracioso pináculo, que apontava encorajadamente para o céu. Nota de rodapé. Aqui, no sentido de edifícios nos quais cristãos se reuniam, e não no sentido da igreja como corpo de Cristo, ou como uma assembleia reunida somente ao nome do Senhor em uma localidade. Mas não devemos supor que os usos e propósitos desses enormes edifícios eram meramente usados como lugares de adoração pública. A igreja da vila, nos tempos medievais, equivalia a vários edifícios separados em nossos dias. Era grande o bastante para permitir que a maior parte da população vagasse em seus corredores. As casas dos pobres eram, então, cabanas miseráveis sem janelas, nas quais eles se retiravam para dormir. Mas o edifício vasto e bonito, consagrado pela religião, era a mansão do pobre, onde ele passava o seu tempo de lazer e onde sentia que tudo
Aquilo pertencia a si mesmo. Era como a praça da cidade, o mercado, a sala de imprensa, a escola e o lugar de encontro de amigos, tudo em um lugar só. Nós, que vivemos nas confortáveis casas do século XIX, não podemos ter nem ideia dos usos e conveniência de tais edifícios, mas tudo tendia, como todo o resto naqueles tempos, a aumentar o poder do clero e a servidão do povo. Não só o santuário era santificado, como também os pobres tornaram-se glorificados e, aos olhos do povo, possuíam muitos mais dignidade do que os reis. Se o irmão quiser fazer algum comentário já nessa primeira parte. Esses edifícios aí essas igrejas, né, no caso, o outro aí esclarecido, como está falando igreja aí, no sentido dos edifícios, né, das construções ali. Fez lembrar os centros comerciais de hoje, né, os shoppings, ou, né, vai para lá e se distrair, passear e fazer as coisas. Aí o escritor aí é do século XIX, então no século XIX eles não tinham as coisas que nós temos hoje e vemos hoje, né? Mas você vê como as coisas se repetem, são muito semelhantes o que está acontecendo hoje com aquilo que aconteceu aí nesse período, aí nesse século XI. E tem realmente igrejas, entre aspas, assim, vamos botar entre aspas, igrejas, né? Que são verdadeiros, realmente, centros onde o pessoal vai e encontra de tudo lá, né? E até se hospeda e passa dias e tudo mais. Existe isso em São Paulo e em outros lugares aí do Brasil. Não só, né, da Igreja Romana, mas também de outras denominações também. Então, uma coisa que aconteceu lá no século XI, hoje, de novo, né, acontece e é praticado pelo povo aí, pelos religiosos. Isso aí, Santos. Alexandre, aqui onde você leu pobres, aqui são padres. Corrigindo, né? Não só o santuário era santificado, como também os padres tornaram-se glorificados e aos olhos do povo possuíam muito mais dignidade do que os reis. E é o que o Wesley, né, acabou de dizer, né? Hoje se dá muito mais valor aos templos, né, bem adornados, com bastante opções de entretenimento, do que a sã doutrina, do que o Senhor Jesus, né? A pessoa do Senhor Jesus. A gente vê, né, como é triste a deturpação que levou, né, que aqui chegou a palavra igreja, e aí por isso a gente costuma falar assembleia, que dá mais uma noção do que realmente ela é biblicamente falando, uma reunião de pessoas, porque quando se fala hoje a palavra igreja, as pessoas logo
né, conectar o seu pensamento a um edifício, né, a uma construção física. E as pessoas, elas admiram, né, quando elas vão em algum lugar que a igreja está bem, né, vistosa, tem espaço para criança, tem playground, tem isso, tem aquilo, justamente o que o texto está falando, né, onde as pessoas vão se divertir, não vão, né, se ocupar com o Senhor, né, vão se divertir. Dando seguimento, o reavivamento da literatura. O início do século XI não foi apenas famoso pela difusão de grande habilidade arquitetônica, mas também de energias renovadas da mente humana nos vários departamentos da aprendizagem. A longo, aborrecida e inquestionável crença de Eras seria então perturbada por uma investigação livre e saudável. A energia intelectual da Europa, dizem, esteve em condição de decadência gradual desde o século V até metade do século VIII. E embora a condição das Ilhas Britânicas e os trabalhos do venerável Beda possam parecer fornecer alguma exceção à regra geral, foi nesses tempos que a ignorância alcançou seus limites mais amplos e obscuros. Bede, como podemos observar de passagem, é reverenciado como o homem que mais eminentemente merecia ser chamado de professor da Inglaterra. Ele nasceu no ano 673, na vila de Jarrow, na Nortúmbria. Ele foi um monge e um padre, mas um homem muito devoto, laborioso e piedoso. A instrução aos jovens foi um dos grandes objetivos de sua vida, no qual perseverou até suas últimas horas. Ele morreu em meio aos seus amados acadêmicos, em 26 de maio de 735. Nota do rodapé. Nota do texto. O autor viveu no século XIX na Inglaterra. O reavivamento das letras pelos árabes. Encontramos-nos agora com um fenômeno um tanto curioso e inesperado na história da literatura durante essa Idade das Trevas. E embora possa não dizer respeito propriamente à linha de nossa história da Igreja, é interessante e importante demais para ser ignorado. Os professores, mestres da cristandade estavam, nessa época, como é bem conhecido, mergulhados nas profundezas da ignorância. Mas descobrimos que os sarracenos tinham se levantado para ser os estudantes e os mestres da literatura nacional da Grécia. E este era o marcante estado das coisas no início do século XI. Já vimos que, no século VII, os companheiros e sucessores de Maomé desolaram a face da terra com seus exércitos e a obscureceu pela sua ignorância e pelos atos de barbárie atribuídos a eles, tais como o incêndio da biblioteca de Alexandria
o que estava a seu desprezo pelo aprendizado, e a aversão pelos monumentos que destruíam. No século VIII, eles parecem ter se estabelecido nos países que subjugaram e, com as vantagens de um clima mais agradável e um solo mais rico, começaram a estudar as ciências e os conhecimentos úteis. No século IX, diz o decano Waddington, sob o favor de um sábio e magnânimo califa, eles aplicaram o mesmo ardor pela busca de literatura que tinham até então pelos exércitos e armas. Amplas escolas foram fundadas nas principais cidades da Ásia, Bagdá e Cufa e Bassora. Numerosas bibliotecas foram formadas com cuidado e diligência, e homens de erudição e ciência foram solicitamente convidados para a esplêndida corte de Almâmunis, a Grécia que tinha civilizado a República Romana e estava destinada, em eras posteriores, a iluminar as extremidades do Ocidente, foi então chamada a tornar o fluxo de seu conhecimento em direção ao seio estéril da Ásia, pois a Grécia ainda era a única terra que possuía uma literatura original. Suas produções mais nobres foram então traduzidas para a língua dominante do Oriente, e os árabes tiveram prazer em perseguir as especulações, ou a se submeter às regras de sua filosofia. O impulso assim dado ao gênio e indústria da Ásia foi comunicado com inconcebível rapidez ao longo das margens do Egito e da África até as escolas de Sevilha e Córdoba. E o choque não foi menos sentido por aqueles que o receberam por último. Dali em diante, o gênio da erudição acompanhava até mesmo os exércitos dos sarracenos. Eles conquistaram a Cilícia. Desde a Cilícia, invadiram as províncias ao sul da Itália e, para completar a excêntrica revolução da literatura grega, a sabedoria de Pitágoras foi restaurada na terra de sua origem pelos descendentes dos guerreiros árabes. Nós vemos aí, né, a sagacidade dos árabes, né, em avançar a conquistar as terras com grande fúria e espalhando terror, né, medo, como eles agem até hoje, e enculturando, né, absorvendo as culturas desses lugares, desses povos conquistados, né, dessas terras, desses povos conquistados. Assim eles cresceram bastante, né? E a gente vê que
em Gênesis, quando a gente sabe, né, os irmãos contam, a gente consegue perceber isso, que os árabes, eles são descendentes de Ismael. E quando Abraão, ele e Sara, eles tentam dar um jeitinho na promessa, Sara dá a sua serva a Abraão para poder gerar o filho, porque eles, por um instante, duvidaram, né, que eles pudessem ter um filho, como Deus o tinha prometido, o herdeiro da promessa, que sairia deles dois. Então, Sara era estéril, ela, por um instante, duvidou que Deus seria poderoso a ponto de fazer ela gerar esse herdeiro. Aí ela tentou dar um jeitinho e deu a sua serva a Abraão, e a serva concebeu esse filho chamado Ismael, e Deus, ele não rejeitou esse filho, né, por assim dizer. Ele mandou, né, que ela mandasse a serva embora com seu filho, mas ele não desamparou. Ele não desamparou, e ele disse ali, né, que ele disse à mãe de Ismael, né, Agar, que dele ele também seria um povo muito numeroso, né, muito forte. E a gente vê que eles realmente se tornaram um povo muito numeroso e muito forte, e que estaria sempre adiante, né, de Abraão, né, do povo da promessa. E eles estão, né, ali, né, sendo os seus algozes, né? A gente consegue ver isso. Se não quiser acrescentar mais alguma coisa nessa linha, corrigir. Seguindo. A erudição dos árabes é importada para a cristandade. Papa Silvestre II, que ocupava a cadeira de São Pedro quando nasceu a primeira manhã do século XI sobre a Europa, formou o elo entre a sabedoria e erudição dos árabes e a ignorância e incredulidade dos romanos. Ele tinha estudado nas escolas muçulmanas na cidade real de Córdoba, onde tinha adquirido muito conhecimento útil quando esta vida, quando a esta vida, quanto a esta vida, melhor dizendo, os quais ele começou a ensinar e praticar em Roma. Mas tal era a sombria superstição do povo em geral, que eles atribuíram suas grandes conquistas às artes mágicas e acreditavam que tais poderes podiam apenas ser possuídos através de um pacto com o maligno. Por, por eras após o Papa Silvestre, ele foi lembrado com horror, como se o trono de São Pedro tivesse sido ocupado por um necromante, por um necromante. Mas à medida que o tempo passou e as trevas do século X ficavam cada vez mais para trás, ergueu-se uma raça de homens que eram distintos, não apenas por grandes realizações filosóficas, mas também pelo estudo das Sagradas Escrituras e pela devoção ao progresso do cristianismo. Pessoas aprendendo a ler e a buscar o significado das palavras. Naquele tempo,
especialmente em conexão com os escritos sagrados, foram bênçãos para a humanidade. A superioridade do século XI sobre o século X deve ser atribuída principalmente às melhorias e avanços no aprendizado, como meio nas mãos do Senhor para a bênção do povo. Mas devemos nos ocupar com mais algumas palavras sobre Silvestre. Seria injusto deixar um homem tão importante e tão bom sob a escura sombra dos preconceitos do povo. Ele é mencionado pela história esclarecida e imparcial como o mais eminente prelado de sua época. Seu nome próprio era Gebert, de erudição sem igual e de piedade irrepreensível. Foi Gebert de Ravenna, diz Milman. Ele foi tutor, guia e amigo de Roberto, o filho e sucessor do rei Hugo Capeto, que, por uma grande mas silente revolução, foi levado ao trono de imbecil, raça de Carlos Magno no ano. Deixa eu ler de novo essa parte. Ele foi tutor, guia e amigo de Roberto, o filho e sucessor do rei Hugo Capeto, que, por uma grande, mas silente revolução, foi levado ao trono de imbecil raça de Carlos Magno no ano de 987. O pupilo real parece ter tirado proveito das instruções de Gebert. Ele subiu ao trono da França por volta do ano 996 e reinou até o ano 1031. Ele foi um grande amigo do aprendizado e da erudição. Morreu em lamentos e foi apelidado de O Sábio. Em 998, Gebert foi apontado como Papa por Otto III, imperador da Alemanha, quando tomou o nome de Silvestre II. Ele morreu em 22 de maio de 1003. Acho que dá para ler essa parte 1, né? Até dar o nosso horário. Traços da linha prateada da graça de Deus, parte 1. Estevão, o príncipe mais piedoso da Hungria, foi batizado por Adalberto, bispo de Praga, e começou a reinar no ano 997. Ele foi um apoiador muito zeloso do Evangelho, das escolas e da obra missionária. Ele muitas vezes acompanhava os pregadores, e às vezes ele mesmo pregava. Sua piedosa rainha, Gisla, filha de Henrique III, o auxiliava muito. Ele também introduziu muitas reformas sociais, era gentil para com os pobres e tentou suprimir toda a impiedade ao longo de seus domínios. Ele viveu para ver, sob a bênção de Deus, sob a Hungria tornar-se cristã exteriormente. Ele morreu no ano 1038. Uma mudança de governo trouxe perseguição
e os piedosos obreiros tiveram boas obras interrompidas. Oettinger, um bispo da Dinamarca, e Juan, bispo de Hamburgo, eram sinceros e devotos servos de Cristo e usados por ele para a disseminação da verdade. João, um escocês, bispo de Mecklemburgo, batizou um grande número de eslavônios, mas os prussianos resistiram a todas as tentativas de introdução do evangelho entre eles. Boleslau, rei da Polônia, tentou evangelizá-los pela força, mas em vão. Os 18 missionários, sob um homem chamado Bonifácio, foram trabalhar entre os prussianos por meio do pacífico evangelho, mas foram todos massacrados por aquele povo bárbaro. Eles parecem ter sido a última das nações europeias a se submeterem ao jugo de Cristo. O cristianismo não teve força na Prússia até o século VIII. O reinado de Olavo, também conhecido como o Tesoureiro, quase se tornou rei da Suécia próximo ao fim do século X. Tendo morrido por volta de 1024, foi famoso pela propagação do evangelho naquele país. O zelo do clero inglês abraçou a oportunidade e muitos deles saíram a pregar o evangelho na Suécia. Dentre eles estava Sigfrido, arquidiácono de York, que trabalhou por muitos anos entre os suecos. Mas o zelo de Olavo levou a usar medidas violentas na disseminação do cristianismo. Excitou um ódio geral contra ele entre os adeptos da antiga religião. Após muitas lutas e muitos derramamentos de sangue, a religião cristã foi firmemente estabelecida por volta do final do século XI. O número de igrejas na Suécia aumentou para cerca de 11.000. O progresso do evangelho na Noruega tinha sido lento desde o tempo da missão de Ansgário, mas quando Olavo, filho de Haroldo, tornou-se rei em 1015, determinou-se a continuar a boa obra com grande zelo. Muitos missionários foram convidados da Inglaterra, tendo à sua frente um bispo chamado Grímkjo, que elaborou um código de leis eclesiásticas para a Noruega. Mas o rei buscou aplicar o sistema, tão comum naqueles dias, mas sempre o sistema romano, de fazer prevalecer o cristianismo por meios tais como a confiscação e punição corporais severas, mesmo até a morte. Assim, ele muitas vezes teve de encontrar resistência armada. Finalmente, uma conferência foi marcada. O rei e seu missionário Grímkjo se encontraram com o sacerdote pagão em Dahlem, em 1025. Conta-se que Olavo passou uma grande parte da noite em oração. O deus Thor,
que era representado como superior ao Deus cristão, pois podia ser visto, foi trazido ao lugar da conferência. Quando se encontraram de manhã, o rei apontou para o sol nascente como uma testemunha visível de que seu Deus tinha criado aquilo. E enquanto os pagãos contemplavam seu brilho, um enorme soldado ergueu sua clava e quebrou o ídolo em pedaços. Um exame de criaturas repugnantes. Um enxame de criaturas repugnantes, tendo sido perturbadas, saíram de dentro da estátua e correram para todos os lados. E então os homens de Dalém foram convencidos de quão vã era a velha superstição, e concordaram em serem batizados. Olavo foi, mais tarde, morto em uma guerra civil, mas surgiram rumores de que seu sangue tinha curado uma ferida na mão do guerreiro que o matou. E muitos outros milagres lhe foram atribuídos. Ele foi canonizado e Santo Olavo foi eleito o patrono da Noruega. Os triunfos do Evangelho foram especialmente visíveis na Dinamarca, próximo ao fim desse século. Olhem, disse Adão de Brema, que escreveu no ano 1080. Olhem para essa tão feroz nação dos dinamarqueses. Já há um longo tempo estão acostumados a celebrar os louvores de Deus. Olhem para esse povo pirata. Eles estão agora contentes com os frutos de seu próprio país. Olhem para essa região horrível, antigamente completamente inacessível por conta da idolatria. Eles agora admitem com entusiasmo os pregadores da palavra. A história representa os dinamarqueses e os ingleses como desfrutadores de uma espécie de cena milenar nessa época. Por meio dos efeitos zoadeiro de moto aqui. Por meio dos efeitos das obras missionárias. Em confiança e caridade mútuas, eles estavam desfrutando juntos das bênçãos do cristianismo. Isto deve ter sido, de fato, maravilhoso e surpreendente para aqueles que tinham conhecido a selvagem barbárie dos dinamarqueses, que tinham antigamente desolado as habitações dos ingleses. Estes eram os pacíficos triunfos do Evangelho de Cristo. A pregação da cruz realizava com a energia do Espírito Santo, certamente certamente terá como efeito tais mudanças benditas, as salutares nas mais rudes pessoas. O Evangelho não apenas emancipa a alma imortal da escravidão e condenação do pecado, como também melhora grandemente a condição do homem nesta vida. E difunde pelo mundo os preceitos da paz, ordem e bom governo. Esses são os efeitos nativos do Evangelho, que muitas vezes são prejudicados pela inimizade natural do coração, especialmente por aqueles que têm a espada ao seu lado. Irmãos, então eu vou tirar aqui a gravação.